Eu sou a Monalisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. Após 120 dias de confinamento, o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, anunciou a reabertura escalonada na tentativa de amenizar a crise econômica e o desgaste social gerados pelo isolamento. Em Buenos Aires, estabelecimentos não essenciais voltarão a funcionar a partir de segunda-feira e a atividade física ao ar livre será permitida novamente. A Argentina se prepara para flexibilizar as medidas de restrição novamente nesta segunda-feira. Atividades não essenciais reabrirão em meio ao aumento de casos de coronavírus. E ontem foi o primeiro dia dessa nova fase, é isso? Sim, isso foi o primeiro dia da reabertura do comércio em algumas regiões, inclusive em Buenos Aires, que é a cidade, é o local mais atingido pelo novo coronavírus na Argentina, mas a questão é que essa reabertura da Argentina acontece em um momento em que o país enfrenta os credores internacionais. Então a crise de saúde também se agrava lá por causa da crise econômica. Dia 20 de junho, última segunda-feira, 2 fatos importantes marcaram o dia na Argentina. O país registrou 113 mortes pelo novo coronavírus. Foi o maior número de mortes em 24 horas desde o início da pandemia. E 2, foi o primeiro dia de uma nova fase de flexibilização na cidade de Buenos Aires. Com algumas restrições foram autorizadas, por exemplo, a prática de atividades físicas individuais, abertura de comércio de bairros, entregas em restaurantes e transporte público para trabalhadores essenciais. Vale lembrar que a região metropolitana de Buenos Aires é a que concentra mais de 90% dos casos no país. Para a gente se atualizar, então, sobre a situação dos hermanos argentinos durante a pandemia, eu recebo hoje de volta aqui no Item Mais o nosso correspondente em Buenos Aires, Diego Rezende. Diego, tô feliz com o seu retorno aqui. Na última vez em que a gente falou, vamos lembrar? Segunda semana de junho. Parece que faz 2 anos de tanta coisa que aconteceu, mas vamos lá. A pauta foi um movimento parecido, com o que a gente viu nos últimos dias. Reabertura, seguida de aumento de casos. E agora, escuta, a Argentina é o país com a quarentena mais prolongada do mundo. É isso mesmo, Diego Rezende? Conta pra gente, você que tá aí no meio disso tudo. É isso mesmo, se eu não levo mal a conta. São 126 ou 127 dias de quarentena. Dizem que a quarentena mais longa do mundo, mais comprida, A Argentina está dividida em 2. Por um lado, tem a Argentina que continua em isolamento, isso é bom de esclarecer, porque tem outra Argentina, que é a grande parte, geograficamente falando, que já está em fase de distanciamento, mas sempre com risco de voltar à fase de isolamento. Mas esse 15% da Argentina que continua em isolamento é metade da população. Por quê? Porque a principal parte da população está concentrada na área metropolitana de Buenos Aires, que compreende a cidade de Buenos Aires, a capital que todo mundo conhece, famosa pelo turismo, e a periferia da cidade, que compreende 1/3 da população argentina. E, além disso, tem 3 províncias, a província de Rio Negro, a do Chaco e a de Jujuy, que tinha voltado, já estava praticamente na fase de novo normal e voltou atrás porque cresceram os casos, como acontece no mundo todo. Os 15% que continuam em isolamento, é muito curioso isso, porque esses 15% correspondem à metade da população, ou seja, uma situação sui generis, para dizer o mínimo. Isso, por isso que essa doença, essa pandemia, ataca as principais cidades do mundo, Nós vimos em São Paulo, Nova York, e o mesmo acontece em Buenos Aires. Metade da população concentrada em pouco menos de 10% do território, Aquele 15% também somando as províncias do interior, que são apenas 3 das 24. Mas essa concentração de pessoas é o que faz que, assim, quando você fala em reabertura, seja só no curto prazo, Porque sempre tem o risco da gente voltar atrás. E essa mensagem foi a que o presidente deu na sexta-feira passada, quando fez o anúncio de reabertura na parte mais crítica da Argentina, que é a área metropolitana de Buenos Aires, a capital e sua periferia. Sim. Aí também tem muita gente que questiona o fato e vai pro negacionismo com atitude, sem usar máscara, a gente agredindo guarda. Tem cenas parecidas com as que, infelizmente, a gente está vendo demais no Brasil, em várias partes do país, recentemente, inclusive, Diego?
Tem, assim, acho que não é um negacionismo assim tão explícito, de não usar máscara, mas sim, eu acho que a pandemia, assim como acontece no Brasil, e eu pensava nisso ontem para a gente conversar, está muito politizada, né? Aqui o presidente, ao contrário do que acontece no Brasil, é a favor do isolamento. Então, todos os kirchneristas, os que votaram nesse governo, a grande maioria é a favor da quarentena. Agora, os que são oposição, que estão com o ex-presidente Maurício Macri, que é, por dizer assim, simplesmente uma visão de direita, né, mais conservadora, eles são contra, eles são a favor da economia, né, um olhar assim mais liberal do país. E essa porção da população vem se expressando já tem vários meses, né, pelo menos 2 meses, a partir que começou o desgaste social. Todos os sábados eles vão no Obelisco, né, que é um pouco o lugar simbólico de protesto na Argentina, e se encontram. Mas o que aconteceu? No último feriado de 9 de julho, que é o dia da independência da Argentina, eu acho que outra porção da sociedade, eu estou pensando em empresários, pessoas que têm estabelecimentos comerciais que estavam fechados há muito tempo, se somaram a essa porção mais conservadora da sociedade. Então, esse fato foi uma chamada de atenção para o presidente, para as diversas autoridades, não só no nível executivo, assim, do poder executivo do país, mas também para a cidade de Buenos Aires, para o governo da província de Buenos Aires, de que a quarentena tinha chegado ao seu limite. Então, qual é o paradoxo? Que você chega nesse ponto de desgaste social, de crise econômica, após 4 meses de isolamento, de quarentena, numa situação sanitária que é a pior, porque nós estamos entrando no pico da curva de coronavírus. Aliás, o recorde de casos foi bem no dia que o presidente anunciou essa reabertura. Agora, isso, quando a gente faz o paralelo, tem a ver com a autonomia dos estados para decidirem sobre a quarentena? Faz um paralelo sobre o Brasil e a Argentina, quando a gente olha especialmente essa questão das decisões locais sobre o início da reabertura. Aqui tem vários nomes, chama retomada da economia, início de reabertura, mas deixando claro, tá, Diego? Aqui no Brasil, em várias partes, mas olhando especialmente para o estado de São Paulo, vários locais tiveram que retroceder, voltaram com medidas mais duras por causa do aumento de casos. Não, aqui é o oposto, né? Em vários sentidos, mas nesse sentido político, né, geográfico, tanto municipal quanto provincial, todos os estados, todas as províncias respondem e precisam da autorização do Poder Executivo para reabrir ou para fechar. Não há nenhuma decisão que se tome sem essa autorização. Eu acho que também isso se deve à questão orçamentária da Argentina, que depende muito desse Poder Executivo, né, do governo federal, e mais ainda no meio de uma crise econômica onde as próprias províncias, os governadores precisam de verbas. E essas verbas quem detém é o governo federal, que é quem distribui, né, a arrecadação pelos impostos, que é um tema bem discutido há muito tempo aqui na Argentina, mas nesse sentido é uma centralidade absoluta na figura, principalmente do presidente Alberto Fernandes, e não há margem, acho até legal, para as províncias tomarem decisões por si só. Vamos olhar para Buenos Aires ali, porque no dia 20 agora, né, o calendário de flexibilização na cidade. Eu estou curiosa para saber como é que foi o primeiro dia da cidade nessa reabertura, se as pessoas demonstraram cautela ou se todo mundo saiu de casa louco para comprar, para ir para os lugares. Porque você me disse que as pessoas, claro, obviamente, a gente sabe aqui, estão sofrendo, mas quando a gente fala da quarentena, maior quarentena mais prolongada do mundo, acredito que a reação possa até ser mais forte, vamos dizer assim, quando tem alguma sinalização de retomada. Então, conta pra gente. Foi bem assim. O medo, assim, na sexta foi o anúncio e na segunda-feira, 20 de julho, foi o dia do amigo, né? O dia dos amigos, que é bem celebrado, assim, as pessoas bem comemoradas, as pessoas saem para jantar, para almoçar com os amigos, coisa que não aconteceu, obviamente, porque os restaurantes continuam fechados. Mas a surpresa foi que no domingo 19, que foi o primeiro domingo
domingo após o anúncio de reabertura, as pessoas saíram, sabe? É uma coisa que é provocado por isso, né? Pela ansiedade depois de tanto tempo de estar confinado. E as pessoas saíram e eram as praças de Buenos Aires, que são muito bonitas e são muitas, cheias, lotadas, não só de crianças que têm permitido a saída, crianças e adolescentes com os pais, mas adultos, grupos andando de bicicleta, assim, mantendo as distâncias, mas sem a permissão, né? Porque a reabertura vem sendo muito restrita, embora seja uma reabertura. Mas as pessoas, você abre um pouquinho e já acham que voltaram a inauguraram esse novo normal, né? Mas realmente foi uma cena meio de terror, assim, que tanto que as pessoas chegavam nas principais praças e voltavam para casa porque realmente o risco era muito alto. Então, o primeiro sintoma não foi bom. E o pessoal estava com máscara, sem máscara? Como é que estava? Os que chegaram antes e ocuparam as praças estavam pelo menos cautelosos ou não? Tem outro problema, tanto que eu tenho estudado isso, que há uma ideia de fechar as praças, né? Porque o ser humano, por natureza, tende a se concentrar, né? Tende a se aglomerar. E eu acho que, de repente, fechando as praças, as pessoas se distribuiriam, né? Como se fôssemos formigas, né? Mas temos que pensar nesses termos. Se distribuiriam melhor pela cidade, mas não acontece. Então, as praças, o que está acontecendo agora é que estão fechadas. Vão abrir só a semana que vem. Então, fica só a calçada em volta aberta. E as pessoas ficam rodando, porque não dá para parar, você não pode sentar. Os bancos estão proibidos, né, de ser usados também, mas as pessoas ficam rodando aos montes ao redor das praças e eu acho que isso é um risco, né? Mas assim, todo mundo de máscara, isso é inegável, mas às vezes é difícil, diante dessa aglomeração, manter o distanciamento, né? Sim, total. Você saiu de casa com a família ou conseguiu ficar em casa? Porque suas crianças são pequenas, né? Sim, eu tenho uma filha de 7, eu tenho uma bebê de 6 meses e não, eu fui até uma praça pertinho aqui, porque na realidade você pode sair até 500 metros de sua casa por prazo de 1 hora. E eu saí, fiquei realmente assim, faz muito bem à saúde mental, né? Depois de uma semana inteira trancado em casa, é uma coisa necessária, assim, eu falo com meus amigos também argentinos e todos eles usam, né, essa hora que por enquanto se permite, que a partir dessa semana, como essa reabertura coincidiu com as férias de julho, né, as férias educativas, a partir de terça dessa semana e quinta vão ser 2 dias adicionados ao que já tínhamos, que eram sábados e domingos. E a partir da outra semana vamos poder sair todos os dias, sempre crianças e adolescentes. Aí a partir de agosto os adultos vão poder sair, acho que também 1 hora só aos finais de semana. Mas vem sendo bem restrito, né? Nem se pensa. Quando você fala em abrir restaurantes com garçons, isso só lá para outubro. E que eu até me surpreendi com a situação do Brasil, São Paulo, que restaurantes abriram. E aqui é uma atividade que nem está incluída assim nas prioridades, né? Somente para retirada e para delivery. Mas você sabe, Diego, aqui eu vou falar especialmente de São Paulo, né? Pelo que São Paulo representa em relação a esse turismo gastronômico, né? Grande parte dos estabelecimentos ficou vazia. As pessoas não foram tanto assim. E é claro que parece que aqui o temor ainda é maior do que a vontade de ressocializar, de retomar a vida. Várias reportagens mostraram isso, vários tipos de estabelecimento. Claro, tem um ou outro que tem aquelas concentrações, aquela coisa horrorosa do efeito Leblon naqueles bares lá, pessoal, como se não tivesse acontecendo nada. Mas aquilo não se repetiu em São Paulo, especialmente na cidade de São Paulo. Sabe o que eu quero te perguntar também, querido, aproveitando aí esse vasto conhecimento que você tem? Você já falou sobre essa situação muito peculiar de Buenos Aires, né? Onde há uma concentração de 90% dos casos da Covid-19 da Argentina. Em junho, a gente viu ali uma reabertura, depois o recuo, agora a tentativa de reabertura de novo. Eu queria que você falasse sobre o achatamento da curva e sobre uma preocupação muito grande que é aqui no Brasil. Eu não sei se repetiu aí, que é a questão do
do colapso do sistema de saúde. Como está essa questão específica do atendimento para quem precisa muito depois dessas tantas idas e vindas? Olha, realmente, por enquanto, está bem folgado. O governo fez questão de ampliar assim, a quantidade de leitos de UTI, de 8 mil que tínhamos no país, foi para cima de 10 mil, 11.500 e 500 leitos de UTI no país todo, mas todos os dias, ao contrário do que acontece no Brasil, o governo informa aos jornalistas, à população, a quantidade de leitos, a ocupação de leitos. E agora está apenas por cima dos 60%. Eu estava ouvindo outro dia o governador da província de Buenos Aires, Axel Kicillof, ele alinhado com o governo também, que no inverno passado, de 2019, nessa mesma época, em julho, os leitos de UTI tinham ocupação de quase 90%. Então, sem Covid, claro. Então, você imagina uma estrutura como a do ano passado, nesse contexto de Covid, realmente o sistema já teria colapsado. E isso não aconteceu por conta dessa ampliação e também por conta, claro, do confinamento, né? Que, assim, hoje é uma segurança, mas ninguém sabe, né? Há uma grande falta de certeza sobre o que vai acontecer na Argentina quando a sociedade começar a sair às ruas, né? Porque é um pouco ao contrário do que aconteceu no Brasil, que houve praticamente confinamento zero e os contágios dispararam, né? Isso aqui ainda não aconteceu porque justamente a curva teve uma progressão muito lenta, né? E tanto que ninguém sabe dizer se nós chegamos ou não ao pico da curva. Exatamente isso, né? A incerteza, ela é atormentadora, mas se tem gente com consciência, se tem gente aí que chegou na praça e viu todo mundo lá e falou, opa, vou voltar não, já dá um certo alento. O papo tá terminando, mas eu posso revelar pro pessoal bastidores, Diego Rezende? Bom, pode, né? Porque é você. Você viu que eu mudei até a voz. Eu vou contar pra vocês. Diego Rezende penteou o cabelo, passou perfume, botou uma beca para conversar conosco aqui no Item Mais. Eu queria muito ter te visto, mas é só voz, então eu só quero dizer obrigada pelo traje especial, porque especial é a sua presença. Venha sempre. Obrigado, Dona Lisa. Eu mando uma foto, depois a gente sobe uma foto nas redes sociais. Boa. Um beijo, cuide-se. Beijo em todos. Obrigada. Para entender melhor como está sendo a reabertura da economia no nosso vizinho, a nossa produção também falou com o médico brasileiro Cleiton Yamamoto. Ele vive em Buenos Aires e integra o Comitê Consultivo Argentino da Covid-19. O Cleiton explicou melhor para a gente por que a quarentena argentina se tornou a mais extensa do mundo e por que se decidiu, então, pela flexibilização na capital Buenos Aires. Já vamos por mais de 120 dias de quarentena e a pergunta que sempre fazemos é se valeu a pena. Quando vemos os dados do coronavírus na Argentina, atualmente temos um pouco mais de 130 mil casos confirmados e, infelizmente, em torno de 2.300 mortes no total. No início da pandemia, antes do lockdown, a Argentina estava numa situação pior que o Brasil e que o Chile, principalmente na relação da velocidade dos contágios. Então aqui a gente estava com uma velocidade muito aumentada em comparação com o Brasil e com o Chile. Ao analisar esses dados que o governo decidiu colocar a quarentena obrigatória em março, em todo o país. Todo o país entrou em quarentena obrigatória em março. Com isso, o que ele alcançou? Ele alcançou diminuir a quantidade dos contágios, aplanar essa curva e com isso pôde reestruturar todo o sistema de saúde da Argentina. O que a gente pode ver analisando os dados atuais, seguindo comparando com o Brasil e com o Chile, agora comparando em milhões de habitantes para ficar proporcional, a gente pode ver que a Argentina atualmente tem menos casos por milhão de habitantes e muito menos mortes por milhão de habitantes. Hoje, aproximadamente, a Argentina tem 52 mortes por milhão de habitantes. O Brasil, hoje, infelizmente, tem 377 mortes por milhão de habitantes. É um valor muito grande. Essa diferença é bastante significativa. E
Isso a gente acredita que foi graças ao esforço da quarentena mais prolongada do mundo. O médico brasileiro também disse por que, na avaliação dele, claro, a Argentina tem condições de retomar as atividades agora de forma segura. A Argentina está em condições, em realidade, já está flexibilizando, já faz no mínimo 60 dias, vem com uma abertura progressiva e principalmente nos estados que têm menos contágios. Então, o que acontece é que a Argentina, de maneira geral, ela é muito diferente nos estados e o coronavírus afetou diferente cada estado. Então, com isso, o governo fez um plano de fases que vai de fase 1 à fase 5. Cada estado se enquadra dentro dessa fase, onde tem o mínimo e o máximo permitido em cada uma das fases, e o estado define como implementa dentro do seu estado. Por exemplo, a maior parte dos estados da Argentina já estão com esse distanciamento social, já estão com uma quarentena totalmente flexibilizada, já estão em funcionamento, com ao redor de 70% a 80% da sua economia já está funcionando. Porém, Buenos Aires, Grande Buenos Aires e alguns outros estados muito específicos que têm um alto nível de contágio não puderam ser abertos ainda e estão nessas fases anteriores de uma flexibilização, porém muito mais limitada. O Cleiton, que, como dissemos, faz parte do Comitê Consultivo da Covid-19 na Argentina, também avaliou a condução do governo argentino até agora. De maneira geral, eu acredito que teve uma boa condução da pandemia pelo presidente. No início, quando começou, ele assumiu a responsabilidade, ele criou um comitê científico para poder estar assessorando a ele nas decisões e criou um plano que era dividido em fases, em fase 1, 2, 3, 4 e 5, onde 5 é essa nova normalidade, ou uma quarentena flexível. Essas fases foi criada e tinha objetivos para passar para a próxima fase. Então, principalmente os objetivos era a quantidade de cama de terapia disponível, o tempo de duplicação, a quantidade de casos. Tudo isso era o que estava determinado em cada fase para poder passar para uma fase que é uma flexibilização maior da quarentena que a fase anterior. E ele criou todo esse plano e os governadores e os prefeitos eram responsáveis pela execução dentro dos seus estados e cidades. Por que isso? Porque cada governador e cada prefeito conhece a necessidade dentro da sua cidade e conhece a população que vive aí e como seria o impacto desse plano da quarentena dentro de cada uma das cidades e estados. Por isso, era a responsabilidade dos governadores e dos prefeitos executarem e era coordenado pela presidência da nação. Isso tudo foi, eu acredito que deu certo para fazer com que a quarentena fosse a mais prolongada de todo mundo e que funcionou com uma curva que a gente vê muito diferente dos outros países daqui da América Latina mesmo. Então, de maneira geral, sim, eu acredito que sim. Por aí, faltou um pouco a parte econômica, eu acredito, de planejamento na parte econômica, porém, que ele tratou de resolver ou de arrumar essa parte econômica foi dando incentivos, tanto quanto, por exemplo, ele pagou 50% dos salários de, acredito, mais de 3 milhões de trabalhadores das indústrias que mais foram afetadas pela quarentena. Ele também pagou uma ajuda, deu uma ajuda para as pessoas que eram autônomos, que tinham trabalho informal ou que não estavam trabalhando antes da quarentena. Então, ele teve também uma ajuda. Já estamos indo pela terceira ajuda e estão planejando uma quarta ajuda. Outra coisa também que impactou bastante, foi muito importante para a economia doméstica, foi tudo que é serviço, água, luz, gás, o governo determinou, proibiu o corte desses serviços até novembro ou dezembro, creio que vai um pouco mais
vai adiar outra vez. E tudo que é aluguel, o dono da propriedade não pode retirar o inquilino por falta de pagamento. Então essas todas foram algumas medidas. Além do mais, ele também estipulou preços máximos. Então todos os mercados tinham um limite de preço que pode cobrar por alimentos, justamente para não ter essa especulação e os preços subirem desproporcional. Todas essas medidas ajudou no sentido de manter a economia um pouco mais estável e não ter um déficit tão grande como teríamos sem essas medidas. Por um outro lado, o que ele realizou foi, esse programa foi com uma emissão de papel, né? Com uma emissão de papel, então ele aumentou a emissão de dinheiro, é a visão geral que eu vejo. Na parte da saúde, excelente o controle, na parte da economia teve suas falhas, que tratou de resolvê-las e que agora a gente está tratando de seguir, mas a filosofia sempre foi que com a Argentina sendo menos prejudicada na questão da saúde, ela poderia recuperar a economia muito mais rápida. Essa foi a filosofia. E outra coisa que o presidente está tratando de fazer com que as pessoas compreendam é que a economia cairia de maneira geral, ainda que não existisse a quarentena. Que a crise econômica não é devido à quarentena e sim a crises que gerou o coronavírus. Porque em diversos países, ainda que não fizeram a quarentena, teve uma queda na sua economia. Então, acredito exatamente isso. Da parte geral, foi uma boa condução, principalmente por assumir a responsabilidade da pandemia e gerenciar toda essa questão da pandemia. É isso, meio de semana, chegamos no meio de semana, quarta-feira, olhando para a nossa vizinha Argentina. Qualquer experiência, qualquer ponderação ajuda a gente a olhar para cá, né? Então a gente continua olhando para o mundo, olhando para a gente. Amanhã a gente se vê de novo? Não, amanhã a gente se ouve, inclusive com boniteza dos convidados que se preparam para participar do podcast. E tem mais, muito chique, adoro. Até.